Olá, meus amores do nono ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E a aula de número 19, certo? E como tema dessa aula, nós temos orações subordinadas adjetivas. Na aula anterior, a gente estudou o quê? Pronomes relativos. Que esses pronomes relativos entram como função sintática das orações, lá como conectivo de quê? Das orações subordinadas adjetivas. Então, nessa aula que a Pro preparou para vocês, a gente vai, na verdade, recapitular tudo sobre o período composto. Então, fiquem com a aula que a Pro preparou para vocês. Só relembrar um pouquinho como eu posso transformar o período simples, que é um período simples, gente, vocês sabem, período simples possui apenas uma oração. Como é que eu sei que o período só tem uma oração? Pela quantidade de verbo. Muito bem. Então, eu vou transformar o período simples, que é apenas com uma oração, em período composto. Vamos ver esse exemplo aqui. Admiro pessoas esforçadas. Lembre-se que a gente está estudando oração subordinada adjetiva. Aquela que vem com o quezinho funcionando como o conectivo, como a conjunção. Aí, eu peguei, admiro pessoas esforçadas, período simples. Simples por quê? Porque só tenho um verbo. E o verbo é quem? Admiro. Já que o outro exemplo eu tenho, admiro pessoas que se esforçam. Observe que esforçados, que no período anterior era adjetivo, aqui o que é que tem? Ele é o quê? Um verbo. Eu transformei um período simples em um período composto por subordinação. E essa subordinação está relacionada à oração subordinada adjetiva restritiva. Observe que eu tenho o verbo admiro, certo? Pessoas, a segunda oração, que é a que vem com a conjunção, eu tenho que se esforçam. Eu transformei o adjetivo esforçados, esforçados, que eu estou falando de pessoas, e coloquei o verbo esforçar. Então, entenderam aí como é que eu transformo uma oração, um período simples, que eu tenho a palavra como adjetivo, e eu transformo ele em um período composto por subordinação, e claro que é uma subordinação usando as orações subordinadas adjetivas. Vamos para o próximo exemplo aqui, recapitulando ainda. Analisando o período composto, lembre, lá no período composto por coordenação, como é que se classificam as orações? Lembrem aí? Então, as orações do período composto por coordenação se classificam em assindética e sindética. As orações coordenadas assindética são aquelas que não vêm com a conjunção. E as orações coordenadas sindéticas são a que vêm com conjunção. No período composto por subordinação, como é que se classifica as orações, minha gente? Se classificam em oração principal, não vem com a conjunção, e oração subordinada, ou substantiva, ou adjetiva, ou adverbial, de acordo com a conjunção que nela esteja presente. Então, vamos observar aqui, ó. Lá no exemplo que eu dei, eu tenho a primeira oração, certo? Como oração principal. Por quê? Porque não vinha com a conjunção, né? Certo? Na segunda, vamos ver o próximo slide. Na segunda oração, que começava com a conjunçãozinha que, certo? Certo? Que se esforçam. Gosto de pessoas que se esforçam, mais ou menos assim, não lembro mais o exemplo. Mas começou com essa palavrinha aqui, que está funcionando como a conjunção. Logo, ela será a oração subordinada adjetiva restritiva. Restritiva por quê? Porque ela restringe. Lembre-se que as explicativas ela vem entre vírgula. Ok?
Então, vamos observar aqui. Atenção. Atenção para quê? Professor, meu ajudante, que esteja aqui presente na sala, pega só um sinal de pontuação que está aí sobre a mesa para eu mostrar para eles. Observe que eu quero a atenção de vocês, certo? Atenção para quê? Justamente para o uso de quê? Certo? De quê? Precisa não, só esse aqui dá para vocês entenderem o que é isso, certo? É uma vírgula. A gente vai ter que ter atenção para a pontuação das orações subordinadas adjetivas, certo? Por quê? Porque às vezes vocês vão ter que pontuá-las no período. Vamos observar aqui. As orações, ó, pontuação usada nas orações subordinadas adjetivas. Quem é que eu uso? A lindinha da vírgula, certo? E todo mundo conhece o que é uma vírgula. Então, nas orações, e onde é que eu uso a vírgulazinha? Em qual oração? Na restritiva ou na explicativa? Na adjetiva explicativa é que eu vou usar a vírgula. Por quê? Porque a oração subordinada adjetiva explicativa, ela vem entre vírgula. Observem o outro exemplo. Pontuação usada nas orações subordinadas adjetivas. Na adjetiva restritiva, eu tenho a vírgula? Tenho? Não tenho a vírgula. Eu vou ter a vírgula em qual? Na oração adjetiva explicativa. Na restritiva, eu não uso a vírgula. Ok? Então, vamos prestar atenção agora em que? Para fixar melhor. Vamos fixar? Então, observe aqui. Oração reduzida, que é o tema da nossa aula 4. A Pro explicou o que é oração reduzida. Então, sempre que se falar em oração reduzida, vocês também vão estar ouvindo falar em oração desenvolvida. Ok? Então, a oração reduzida é a que não vem com o quê? Com a conjunção. Ou seja, não vem com a conjunção. Ou seja, ela não está desenvolvida. A reduzida é reduzida, a desenvolvida é desenvolvida. A reduzida não vem com conjunção e a desenvolvida vem com a conjunção. Veja só esse exemplo aqui. Observem só. Eu tenho esse exemplo. Arrumou o quarto que a criança bagunçou. Em arrumou o quarto que a criança bagunçou, observe que eu tenho uma oração subordinada desenvolvida. Desenvolvida por quê? Porque eu usei a conjunção que. Agora vamos transformá-la em uma reduzida. Vamos lá. Como é que vai ficar ela reduzida? Vamos observar? Olha só como ficou. Arrumou o quarto bagunçado pela criança. Observe que na desenvolvida eu tenho a conjunção que. Na reduzida eu não tenho mais essa conjunção. O que vai acontecer? Eu transformei ela numa reduzida usando, lembra que para ser reduzida tem que ter uma das formas nominais do verbo. E quais são as formas nominais do verbo? Relembrando, eu posso ter o verbo no infinitivo terminado em R, eu posso ter o verbo no gerúndio terminado em NDO e eu posso ter o verbo, que é o caso aqui, no particípio terminado só em DO. Então, essa classificação como é que vai ficar? Olhem só. Vejam só aqui no próximo slide. Olhem só. No primeiro exemplo, que era a desenvolvida, aparece uma conjunção, certo? Já no segundo exemplo, o que que acontece? Não aparece a conjunção. Logo, no próximo slide diz o quê? O que que a gente vai deduzir? Logo, no primeiro exemplo, que aparece a conjunção, eu tenho uma oração desenvolvida, certo? Já que essa oração desenvolvida se classifica, vamos ver o que ela se classifica. Ela vai se classificar em quê? Quando ela tem a conjunçãozinha. Se ela já tem a conjunçãozinha lá, a gente vai ficar mais fácil da gente identificar a classificação dela. Oração subordinada adjetiva restritiva. No próximo slide, vocês vão observar que
No segundo exemplo, arrumou o quarto, bagunçado. Observe que eu tenho o verbo no particípio, porque termina em DO, certo? Arrumou o quarto, bagunçado pela criança. Nós não temos mais a conjunçãozinha que. Nós vamos ter o quê? Nós só temos o verbo no particípio, como eu já mostrei para vocês. Então, vejam logo aqui no segundo slide. Observe aqui. Logo, temos uma oração se eu tenho um verbo no particípio, eu tirei a conjunção, deixei ela como uma das formas nominais. O que foi que eu fiz? Eu transformei ela numa oração, ou seja, um período que tem uma oração subordinada, adjetiva, que? Reduzida de que? Professora, eu vou aprender tudo isso com calma, a gente vai aprender. Vamos lá. Temos uma oração reduzida que se classifica em... Sempre que vocês forem classificar a oração, lembre-se. A primeira coisa que você vai classificar, você vai dizer que é uma oração. A gente está estudando o quê? Subordinada ou coordenada? Subordinada. Então, ela vai ser oração subordinada. A gente está estudando adjetiva ou substantiva? A gente está estudando adjetiva. Então, oração subordinada, adjetiva. Ela é desenvolvida ou ela é reduzida? Ela é reduzida, professora. Então, vamos lá. Oração subordinada, adjetiva, reduzida. Mas ela é reduzida de quê? Aí você tem que saber a forma nominal que estava lá do verbo. Ela é reduzida de particípio. Por quê? Porque o verbo terminava em DO, certo? Qualquer dúvida, vocês deixam lá na sua caixinha de dúvida, lá no finalzinho do vídeo que tem o formulário, e depois a Pro tira com vocês. A nossa aula termina aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.